E aí, galera do primeiro ano, professor Eliana Emerson na área, bom dia, boa tarde, boa noite, aula de matemática começando, e eu aqui com essa cara de sono, tô acordando bem cedo para gravar aula para vocês, percebi que gravar durante a manhã, a galera aqui em casa ainda tá dormindo, então fica muito mais tranquilo para eu poder trabalhar do que aquela gritaria, inclusive os carros passando na rua, que não para, né, não para o barulho de fundo. Olha só, antes da gente começar essa aula, vai ser uma aula de correção de atividades, apenas de explicações da matéria que a gente está estudando. Produtos notáveis, e nesse momento nós estamos fatorando os produtos notáveis, ou seja, nós pegamos uma expressão pronta e transformamos ela de volta naquele produtinho lá ao quadrado ou ao cubo, tá? Antes da gente continuar, eu quero te mostrar um pequeno detalhe. Olha só, eu tenho a mais b ao cubo. Como que eu faço para fatorar um produto notável que está dessa maneira? Fazer isso, né, através de fatorações simplesmente desagrupando se torna muito complexo. Então é muito mais fácil que a gente decore ou aprenda um método. Para a gente fatorar isso aqui, existe uma forma rápida. Isso está na página 99 da apostila, caso você queira acompanhar, tá? Nós podemos fazer a mais b, que multiplica. Agora eu faço o quadrado da diferença, tá? Ó, a menos b ao quadrado. Ok? Então, o primeiro parênteses não tem quadrado e o segundo tem. Ah, por que, professor, que esse aqui tem que ficar negativo? Eu quero que você observe o seguinte. Quando a gente faz a mais b ao cubo ou a menos b ao cubo, tanto faz, o resultado aqui é um resultado bem grande. Ele fica cubo do primeiro, 3 vezes quadrado do primeiro, segundo, 3 vezes o primeiro quadrado do segundo, cubo do segundo. Só que aí eu preciso, para chegar nesse resultado aqui em cima, olha, é somente o primeiro termo e o último termo. Eu tenho que eliminar tudo isso que está aqui dentro, ó. Tudo isso aí tem que ser eliminado. Para poder eliminar toda essa parte do centro e sobrar só isso aqui, ó, eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso trocar o sinal, eu preciso colocar menos, porque aí os termos eles vão se excluir. Tá? Então, de uma maneira rápida, você não precisa fazer isso, tá? Nada disso. Simplesmente lembre que para fazer a ao cubo mais b ao cubo, a gente utiliza dessa maneira aí. Tá? E se por acaso for a ao cubo menos b ao cubo for negativo, aí a gente faz uma pequena troca. Tá? O a fica a menos b aqui. Então lembra que quando é mais, o primeiro é mais. Quando é menos, o primeiro é menos. Tá? Mas sempre um deles terá que ser negativo, porque a gente vai ter que eliminar termos. Lembra que a gente, para chegar nesse resultado aqui, ó, tá faltando um monte de coisa aí. Para faltar um monte de coisa, tem que ter alguma coisa negativa. Então aqui fica a mais b ao quadrado. Show? Essas duas maneirinhas rápidas aí antes da gente começar. Pode anotar, deixa separadinho aí. Ah, professor, eu tenho que decorar isso para as provas, para trabalhos? A princípio não, não precisa, tá? Eu quero simplesmente que você, observando o método, você consiga chegar no resultado. Isso para mim que é importante. Alguns, os mais simples, sim. Esses eu quero que você decora, como os que nós vamos corrigir agora. Esses você precisa estar aí, ó, muito rápido na mente, porque é a parte que cai lá na matéria de função. Quando a gente estiver observando equações de segundo grau, quando a gente estiver trabalhando com função, aí sim, esse produto notável será muito importante. Então a gente precisa decorar alguns deles, tá? Vamos corrigir? Por favor, pegue a sua apostila, página 103, atividade número 14, tá? Página 103, atividade número 14, que foi a atividade que nós ficamos de fazer no para casa. Vamos lá para a lousa. Atividade número 14 era para fatorar os trinômios de segundo grau. A letra A, nós temos x ao quadrado mais 6x mais 9. O que eu tenho que observar na hora de fatorar? Lembrando que um trinômio ele sempre vai sair de um produto notável. Ou vai ser do produto a mais b ao quadrado, a menos b ao quadrado, a mais b que multiplica a menos b, desculpa, peraí que está faltando, eu coloquei x, é o costume, a menos b, ou o produto de Steven, x mais a que multiplica x mais b. Essa expressão aqui em cima tem que sair de um produto notável, é de um desses, tá? Como que eu faço para saber qual é, professor? Mais ou menos positivo, não é? Então você já pode vir aqui excluir esse, pode excluir esse porque esse aqui só tem dois termos, ok? Então esse produto notável aqui tem que ser ou da soma
ou o produto de Steven, um dos dois. Tá? Ele não pode ser nem o negativo e nem esse aqui. Uma dica mais rápida para você olhar para a equação, olhar para o problema ou para o trinômio e resolver isso é pensar o seguinte: o primeiro termo tem raiz? Tem. Ele está ao quadrado. Qual é a raiz de x ao quadrado? É x. O último termo tem raiz? Ou seja, esse aqui, ó, o 9 tem raiz? Qual é a raiz de 9? 3. Se isso acontecer, você escreve o trinômio e verifica se o resultado vai estar certo. Qual é o trinômio, então? Pega a raiz do primeiro e do último, x mais 3 ao quadrado. Só isso? Só isso que precisa fazer. Como que eu vou ter certeza que está certo? Lembra que o termo do meio, esse termo aqui, ó, é 2 vezes o primeiro vezes o segundo? Então você tem que fazer 2 vezes x vezes 3. 2 vezes o primeiro e o segundo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. Corretíssimo. Então a nossa fatoração está correta. Esse é o resultado, ok? É isso que a gente precisa fazer nessa atividade. Só que aí, o autor do livro Não é Bobo, ele colocou alguns produtos notáveis diferentes para você ter que trabalhar com isso de uma outra maneira. Por exemplo, a letra B. X ao quadrado menos 5x mais 6. O x tem raiz, que é o primeiro termo? Sim. O 6 tem raiz? Não tem. Então, esse trinômio não saiu de um produto notável, né, o quadrado da diferença, porque ele é negativo aqui, ó. Então, ele teria que ser o quadrado da diferença. Não saiu disso. Como que eu faço, então? Se ele não saiu de um produto notável desse tipo, quer dizer que ele é um produto de Steven. Tá? Como que eu resolvo um produto de Steven? Lembra que aqui, ó, esse número 5, eu tenho que pensar em dois números que somados sejam iguais a mais 5. Tá? Tem que trocar o sinal desse termo. Tem que trocar isso. E aqui, ó, o 6, eu tenho que pensar em dois números que multiplicados sejam iguais a 6. O 6 não troca o sinal, perfeito? O 5 sim. Vamos pensar em dois números que chegam nessa solução aí? Três e 2, correto? 3 e 2, 3 vezes 3 mais 2, 5. 3 vezes 2, 6. Fluiu? Entendeu? Deu um tempinho aí para sua mente tentar encontrar esses dois resultados, 3 e 2. E agora, professor? Achei 3 e 2. Para que servem esses dois números? X menos 3 que multiplica x menos 2. Os dois números que você achou. Sempre assim? Sim. Quando for... uma dica aqui, óbvio, né? Antes que eu me esqueça. Todas as vezes que você quiser fazer isso que eu fiz, né? Que é o soma e produto, que são esses parênteses que eu fiz aqui, o coeficiente aqui tem que ser 1, tá? Ó, do x. Sempre tem que ser 1. Se ele for diferente de 1, a gente tem que utilizar outro método e eu vou te mostrar isso agora também, tá joia? Tem outra forma de fazer isso? Lógico que tem, gente. Sempre tem forma diferente de fazer. Olha só. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Uma equaçãozinha básica do segundo grau. Como é que eu resolvo uma equação de segundo grau? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a 25 menos 24. Delta igual a 1. Resolve o x. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. E o x, duas linhas, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Olha aí os resultados, o 3 e o 2. Não é isso que a gente precisava? Achar as raízes, os dois números? Achamos. O que eu faço com esses dois números? Coloca no parêntese, trocando o sinal. X menos 3 que multiplica x menos 2. Terminamos? Exatamente. Isso é a forma fatorada de um trinômio do segundo grau que não é um quadrado perfeito como esse primeiro da letra A. Ok? Vamos terminar. Letra C. 2x ao quadrado menos 5x menos 3. Esse tem jeito de fazer soma e produto? Tem como fazer soma e produto também, tá? Só que aqui, para chegar nesse resultado, eu preciso me lembrar de alguns critérios, que a soma é igual a menos b sobre a
e o produto é igual a C sobre A. Nós estudamos essas duas formulazinhas no ano passado, da soma e do produto. Menos B, lembra que o B tem que trocar de sinal? Lembra que eu falei antes que isso aqui tem que trocar para mais? Ó, mais 5 dividido por 2, então 5 meios. E aqui, ó, 3 é negativo, dá menos 3 sobre 2. Então eu preciso pensar em dois números que somados vão dar 5 meios e que multiplicados vão dar menos 3 meios. Observe que agora se tornou mais complexo porque o resultado é uma fração. Então, a maneira de somar e de multiplicar amplia muito, tem muitas frações que podem dar 5 meios. Então, acaba ficando mais difícil de fazer de cabeça. É por isso que eu disse que esse primeiro termo tem que ser 1. Quando ele é 1, você vai dividir por 1. Então, essa fração aqui não existe mais. Tá? Então, todas as vezes que esse número aqui for 1, você pode tentar imaginar aí de sua cabeça e acertar o resultado. Se esse número for diferente de 1, faz Bhaskara que você acaba resolvendo mais rápido. Aí você esquece tudo isso aqui. Esquece tudo isso e vamos fazer agora o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Observe que o 3 é negativo e isso aqui vai fazer toda a diferença no nosso cálculo. Por quê? 25 mais 24. O menos 4 vezes o menos 3 dá mais 12. Mais 12 vezes 2, mais 24, tá? Então, delta é igual a 49. Chegamos no delta, vou resolver o x. X é igual a menos b, então fica mais 5, mais ou menos a raiz do 49, dividido por 2 vezes a. Cuidado com isso, porque o a vale 2, tá? E a gente está muito acostumado a fazer 1 e acaba errando o cálculo. Então, fazendo x', 5 mais 7 sobre 4. E o x duas linhas, 5 menos 7 sobre 4. 5 mais 7, 12. 12 dividido para 4, 3. 5 menos 7, menos 2, dividido para 4. Você pode simplificar para menos meio, tá? Simplifiquei a fração aqui, ó. O que eu faço com esses dois números, professor? As duas raízes. Nós vamos colocar isso dentro do parêntese, trocando o sinal. Resposta da letra C, x menos 3, que multiplica x mais meio. Observe que o meio é negativo aqui embaixo, tá? Troquei o sinal, coloquei positivo. Então, esse é o resultado da fatoração. É isso aí. Fácil de fazer a partir do momento que eu entendo que é uma equação de segundo grau. Para terminar, a letra D. 3x ao quadrado menos 7x mais 2. Resolvendo o delta, b quadrado, 49, menos 4 vezes a vezes c. Observe que agora ele vai continuar negativo, tá? E o a vale 3. Delta é igual a 49 menos 12 vezes 2, 24. Delta é igual a 25. Cheguei no delta, vou calcular o x. X é igual a menos b, ou seja, mais 7, mais ou menos raiz de 25, que é 5, dividido por 2a, vai dar 6. 2 vezes 3. Deixa eu colocar completo, porque tem a galera que sempre fica na dúvida de onde surgiram esses números, né? Então, deixa eu colocar completo aí. X', 7 mais 5 sobre 6. 7 mais 5, 12. 12 sobre 6, 2. X duas linhas, 7 menos 5 sobre 6. 2 sextos igual a 1 terço. Terminei? Sim. O que eu faço com esses dois números que eu achei? O 2 e o 1 terço. Coloca no parêntese, trocando o sinal. Menos 1, 1 terço, que multiplica x menos 2. A ordem faz diferença? Porque eu tinha colocado uma ordem, agora eu inverti, né? Coloquei 1 terço primeiro, não faz diferença. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então pode deixar assim, nós terminamos a número 14. Um pouquinho mais extensa, porque tem equação de segundo grau, mas não deixa de ser fácil. Continua sendo bem tranquila a partir do momento que a gente entende isso. E para terminar a correção, nós também fizemos a número 18. Não, mentira, número 16. Aqui para mim está marcado que eu quero dar ela de exemplo, tá? Daqui a pouco. Vamos fazer a 16. A questão 16 também precisávamos fatorar. Nesse caso, era apenas encontrar o termo que estava em evidência, ou que estava em todos os outros, e colocar esse termo em evidência, tá? É um pouquinho mais fácil de fazer e também um pouquinho mais rápido. Vamos lá. 16, letra A. mx mais nx menos px.
Qual é o termo que está em comum em todos eles? É o x. Então você pega esse x, coloca em evidência e multiplica por m mais n menos p. Somente terminamos. Só isso, tá? Letra B. 2ax ao quadrado menos 32a. O que tem em comum nos dois termos? Os dois termos têm o número 2 como múltiplo e a letra a. Então eu posso colocar 2a em evidência. Quando você colocar 2a em evidência, vem aqui, tira o 2a, sobra o x ao quadrado. Menos 32 dividido por 2, 16. Terminamos também. É só isso. Como que eu sei se está certo? Faz a multiplicação. 2a vezes x ao quadrado, 2ax quadrado. 2a vezes menos 16, menos 32a. Observe que o resultado está aqui em cima. É só você fazer o cálculo e você verifica se está certo. Letra C. 4m ao cubo menos 6m ao quadrado. O que tem igual nos dois termos? Temos o m, temos um número que é múltiplo de 2 e temos um expoente. Qual é o menor expoente? O menor expoente é o 2. Então eu posso colocar esse 2m ao quadrado em evidência. Como assim, professor? Deixa eu escrever essa frase de novo para te mostrar onde eu quero chegar. 4 eu posso escrever 2 vezes 2, correto? 4. M ao cubo eu posso fazer m ao quadrado vezes m. Olha aí, m ao cubo. Então, esse 4m ao cubo eu transformei nessa expressão louca aí. Menos, agora o 6. O 6 é 2 vezes 3. Deixa eu escrever 3 vezes 2. 3 vezes 2, m ao quadrado. Observe que agora os dois termos têm isso aqui, ó, 2m ao quadrado e 2m ao quadrado. Isso eu preciso enxergar. Precisa escrever essa frase? Não, mas você olha para ela e consegue achar isso de cabeça, tá? Esse 2m ao quadrado, isso é necessário. Então, 2m ao quadrado. Quando eu tirar o 2m ao quadrado aqui, o que sobrou? Olha, sobrou 2m. Então, você abre parênteses e coloca 2m. Quando você tirar o 2m ao quadrado aqui, o que sobrou? Menos 3. Fluiu? Tranquilo de fazer também, não é? Então, é só isso, tá, gente? Esse exercício é bem facinho de fazer e é muito útil depois quando a gente resolver cálculos maiores. Letra D. X à oitava menos 1. Olha, esse aqui é extremamente fácil, mas é uma pegadinha, lógico, né? Lógico que ele vai ter aí as suas características. O que eu quero que você observe? Que x à oitava, o 1, se eu colocar a oitava, vai mudar o resultado do 1? Não vai. 1 oitava é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar 1 de qualquer maneira, correto? Outra coisa que eu posso fazer nesse número aqui, apenas transformando ele. Vou escrever de novo. X à quarta, vou colocar dentro de parêntese, ao quadrado. O que eu faço ali? 4 vezes 2, não é? Dá 8? Perfeito. Menos 1 à quarta, dentro de parêntese, e o quadrado ali. Por que eu escrevi dessa maneira? Porque agora eu tenho uma diferença de quadrados. Quando eu tenho uma diferença de quadrados, eu escrevo aquele produto da soma pela diferença. Então fica assim, ó, x à quarta mais 1, que multiplica x à quarta menos 1. Olha que loucura! Pensamento lógico-matemático, muito legal de fazer. Show? Vamos terminar? Vamos para o próximo. Letra E. M ao quadrado menos mn menos 3m mais 3n. Gente, aqui tem um detalhe muito legal. Muita gente erra por causa de sinal, tá? Aqui eu tenho que fazer uma fatoração por agrupamento. O que é isso? Eu não consigo ter um termo igual em todos. Observe que aqui eu tenho m, m, m. Aqui eu não tenho m. Então não adianta eu colocar o m em evidência. Aqui nesses dois primeiros aqui, ó, vou pensar nesses dois aqui, tá? Em todos os dois casos aqui eu tenho m. Então eu vou fazer no primeiro termo m que multiplica m menos n. Observe que m vezes m dá m ao quadrado, tá? Então tá certinho. Menos, o que eu tenho igual nesses dois termos aqui? Nesses dois termos eu tenho 3. Coloque ele em evidência, que multiplica m. A maioria das pessoas colocaria mais agora, porque o sinal lá em cima é de mais. Só que aí vai ter um problema muito sério. Menos 3 vezes
Menos m, menos com menos, o resultado é mais, que está lá em cima. Se eu colocar mais aqui, ó, o que vai acontecer? Quando eu fizer menos com mais, o resultado fica menos, dá errado. Então eu tenho que prestar atenção nisso. A minha multiplicação tem que dar esse sinal aqui, tá? Tem que dar positivo. Então aqui é negativo. Muito cuidado com esse pequeno detalhe, para você não errar o cálculo. Agora, eu tenho nos dois termos m menos n. Ó, tá aqui e tá aqui. Então eu coloco esse termo em evidência, que multiplica o que sobrou aqui? M menos 3. Fluiu? Tranquilo? Eu quero que você observe o seguinte agora. Se você por acaso quiser confirmar, ver se sua resposta está certa, nós vamos fazer a última multiplicação. O que seria a última? Menos n vezes menos 3. Quanto que dá isso aqui? Menos n vezes menos 3 dá mais 3n, correto? Não fica positivo? Olha aqui no final, ó, não tem que ser positivo? Então observa que o sinal dá certinho se a gente prestar atenção, tá? Muito cuidado. Terminamos a atividade que eu passei para casa. Se você ainda não enviou, por favor, tira lá sua fotinha, entra no site, aqui embaixo do vídeo também está o site, você pode mandar, marca lá a semana certinha, tá? Não se esqueça de tirar uma foto legível e me enviar. Não tem importância se mandar no dia errado. Eu quero que você envie. Depois, por exemplo, eu vou chegar sábado, provavelmente eu vou pegar meu café da manhã, ligar o computador e verificar quem fez a atividade da semana. Se você mandou para mim na quarta, na quinta ou na sexta, não vai fazer muita diferença. Eu quero que você faça, que você participe. Essa é a ideia. Então, assistiu a aula, fez a atividade, entendeu o que está acontecendo? Eu estou muito feliz já, ok? Quero que você faça. Vamos continuar. Agora eu quero te dar um exemplo e também vou passar mais algumas atividades, tá? Vamos continuar aí na mesma página, como eu tinha falado, vamos fazer a número 18. Essa atividade 18 tem algumas características parecidas com a 14, então eu quero fazer com vocês, tá? A letra A, ela faz o seguinte, ó, x ao quadrado mais 9x mais 20. Primeira coisa que eu olho, se o primeiro e o último têm raiz, se eles são quadrados perfeitos. Não são, o 20 não é um quadrado perfeito. Então isso aqui não saiu de um produto notável simples, saiu de um produto de Steven. Eu vou ter que calcular a equação de segundo grau, beleza? Delta e Bhaskara, pode fazer que vai dar certinho. Só que o primeiro termo é 1. Já que o primeiro termo é 1, eu tenho que pensar em dois números que somados vão dar menos 9. Lembra que tem que trocar o sinal. Pensa em dois números que somados vão dar menos 9 e que multiplicados vão dar mais 20. Show? 4 e 5. 4 mais 5, 9. 4 vezes 5, 20. Então eu já sei que o resultado é 4 e 5. Só que eles são negativos. Por que eles são negativos? Opa! Menos 4 mais menos 5, menos 9. Menos 4 vezes menos 5, mais 20. Então tá certinho. Eles são negativos, tá? Como que eu escrevo isso então no parêntese? Pega lá os seus dois parênteses e coloca x mais 4, que multiplica x mais 5. Professor, mas não era menos? Era. Dentro do parêntese tem que inverter de novo. A gente tem que tomar cuidado com o sinal, tá? Fique à vontade em fazer Bhaskara, não tem problema. Tem dificuldade nesse método? Eu não vou achar ruim se você fizer sua prova usando Bhaskara. Eu fico feliz que você acerte. Tá? Eu quero que você acerte a questão. Eu estou te mostrando assim porque é mais rápido. Então, você faz de cabeça e não precisa nem montar isso aqui, ó. Não precisa fazer isso que eu fiz aqui. Tá? Você consegue olhar para o 9 e para o 20 e já imaginar os números. E você escreve direto a resposta. Durante a prova, durante o concurso, se torna muito mais rápido, sem dúvida. Fizemos a letra A da número 18. Vamos fazer mais uma, letra B? X ao quadrado menos 9x mais 20. O que mudou agora, pessoal? Só mudou o sinal, não é? Era mais em cima, passou para menos embaixo. Como que eu faço isso agora, hein? A gente já entendeu que quando eu fizer a soma, agora tem que dar mais 9, mais 4 e mais 5, do mesmo jeito. E embaixo também será mais 4 e mais 5. A diferença agora é que os dois números são positivos. Para escrever dentro do parêntese, eu escrevo negativo. Ok? Fluiu? Se você olhar para a expressão, olha para essas duas expressões escritas aí. Você vai ver que a primeira tem sinal, os dois positivos,
e a segunda tem um sinal negativo. Para dar menos, gente, é óbvio que tem que ter alguma coisa negativa. Então, ó, eles são negativos, ok? Por isso que a gente tem que trocar o sinal, senão dá tudo errado. Só prestar atenção nisso. Era isso que eu queria falar mais uma vez aí para te mostrar essa regrinha do sinal, ok? Terminamos, era somente. Quero te passar a atividade. Muda sua página aí, vai para a página 104. Nós vamos fazer 4 atividades dessas. Quais são? Na página 104, número 1, 2, 4 e 6. Essas 4 atividades. 1, 2, 4, 6. Marca aí, faz, tira sua foto linda, maravilhosa. A gente corrige na próxima aula. Tá joia? Ó, se der tudo certo, se vocês falarem para mim, a próxima aula eu pretendo fazer ela ao vivo, tá? Falarem para mim que tá tudo certo, que a gente já fluiu com essa matéria, aí a gente vai para ângulos e triângulos. Essa aula de ângulos e triângulos eu pretendo gravar porque eu preciso fazer alguns desenhos mais complexos, então eu preciso preparar todo o material antes para que a aula flua, porque fazer ao vivo vai demorar muito. Então, eu pretendo fazer a aula de triângulo gravada. Ó, beijo no coração, fiquem com Deus, tenham um dia maravilhoso, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.